A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Que bom que estamos juntos para mais um encontro, nosso terceiro encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, este grande santo da nossa igreja, doutor da nossa igreja. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo você com muita alegria para estes nossos minutos de reflexão a partir dos ricos ensinamentos do Bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Abraço a você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, você também que ouve a web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço muito carinhoso para você, internauta, você que está conosco pelos nossos canais no YouTube, pela nossa página também no Instagram e no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e eu já convido você a compartilhar este conteúdo com outras pessoas. Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não segue a nossa página, comece a fazer isso agora. Clica aí no botão inscrever-se e começa a receber esse conteúdo. Clica no botãozinho seguir, comece a seguir esse perfil. Muita coisa boa vai estar chegando até você. E você que está ouvindo pela rádio, já manda um convite para alguém sintonizar agora a Rádio Cultura, a web rádio Jesus Misericordioso. Compartilhe o link deste vídeo com outras pessoas, porque muita coisa boa está vindo aqui para a glória de Deus. Mas hoje vamos dar continuidade à explicação que o próprio São Francisco de Sales faz sobre o livro Filoteia, que na realidade é o livro que estamos utilizando, lendo com você dia após dia. Você já adquiriu o livro? Estamos dando um tempo para você procurar uma boa livraria católica e adquirir também para o seu crescimento espiritual como amigo de Deus, como amiga de Deus, como quem ama a Deus realmente e tem uma vida devota. O Filoteia ele tem esse outro título, Introdução à Vida Devota. Nós já tivemos a primeira parte da explicação, que na realidade é o prefácio do livro, escrito por São Francisco de Sales, e hoje nós vamos para a segunda parte, entender um pouco qual é a proposta deste livro. Muita coisa a gente já explicou com o próprio autor detalhando, São Francisco de Sales, qual a intenção, como foi que nasceu o livro Filoteia, esta alma amante de Deus, amiga de Deus. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para vivermos bem este nosso terceiro encontro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Vamos então à explicação do próprio São Francisco de Sales, preparando-nos para iniciarmos a leitura, a reflexão, a meditação do livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, essa verdadeira direção espiritual com este grande santo da Igreja, São Francisco de Sales. Muito bem, vamos continuar. Diz o autor, escuta São Francisco de Sales, nosso século, e ele está falando da época em que ele viveu, em que ele escreveu essas recomendações que foram reunidas de uma forma muito adequada, muito atenciosa, muito oportuna neste livro. Ele dava conselhos, ele fazia direção espiritual, e aí aquilo que ele escrevia para um, para outro, muito de modo especial para a Santa Francisca de Chantal, ele reuniu neste livro. E ele diz assim: nosso século é extremamente bizarro e já estou vendo, dizia ele, dizerem-me que uma obra semelhante devia ser escrita
por um religioso, ou ao menos por alguém que professe a vida devota, e não por um bispo encarregado de uma diocese tão difícil como a minha, a Diocese de Genebra, a qual requer para si toda a atenção do prelado. Mas, caríssimo leitor, caríssimo ouvinte, caríssimo internauta, posso responder com São Dionísio, que são exatamente os bispos que, antes de todos, estão incumbidos de encaminhar as almas para a perfeição. Veja que bonito, São Francisco de Sales tinha essa consciência daquele que é o principal papel de um bispo, encaminhar as almas para a perfeição, para a santidade, que é a amizade com Deus, que é este caminho para o céu. Dizia ele, eles ocupam, os bispos, o primeiro lugar entre os homens, como os serafins entre os anjos, e o seu tempo não pode ser empregado de uma melhor forma. Os antigos bispos e padres da Igreja, que não se ocuparam menos de suas funções do que nós, encarregaram-se, entretanto, da direção de certas almas, que recorriam aos seus avisos e à sua prudência. É o que se vê por suas cartas, e faziam-no a exemplo dos apóstolos, que, por mais sobrecarregados que estivessem com a evangelização do mundo, acharam tempo para escrever as suas epístolas. Lembra? Carta de São Paulo aos Filipenses, carta de São Paulo aos Romanos, primeira carta de São Pedro. Pois é, continua São Francisco de Sales. Epístolas cheias de um amor e afeto extraordinários para com as diversas almas, suas filhas espirituais. Então, São Francisco de Sales, ele tinha essa consciência de que o papel do bispo, e não deixa de ser também, de alguma forma, em outro nível, o meu papel e o seu, você que está nos acompanhando, é não só cuidar da própria salvação, é claro, que você vai salvar alguém se você não cuida da sua salvação, mas este empenho pela salvação das almas. Você tem tido essa consciência que você também tem que colaborar com Deus, não só para a sua salvação, mas para a salvação de muitas pessoas? Então, o objetivo deste livro é a salvação das almas, levá-las a uma amizade com Deus, que é aquele que nos salva, e nos abrirmos assim a um caminho de crescimento nesta relação com Deus, de um crescimento na santidade. Como é que está a sua relação com Deus? Você que chegou aqui agora, está vendo este vídeo, está ouvindo este programa, você tem tido uma relação próxima, íntima, verdadeira, apaixonada, no melhor sentido da palavra, por Deus, procurando conhecer e fazer a vontade de Deus com alegria? Uma vida dedicada a Deus, uma vida devota a Deus, aí está a nossa felicidade, a nossa realização. Vamos continuar ouvindo então São Francisco de Sales. Quem não sabe que Timóteo, ele está recordando os primeiros seguidores de Jesus, os primeiros apóstolos, os primeiros padres, os primeiros missionários da igreja. Quem não sabe que Timóteo, Tito, Filémon, Onésimo, Santa Tecla, Ápia, filhos espirituais muito caros ao grande São Paulo, todos esses foram conduzidos, dirigidos por São Paulo. Como São Marcos e Santa Petronília o eram a São Pedro. E ponho neste número a Santa Petronília porque, como sabiamente provam Barônio e Galônio, não foi filha carnal, mas espiritual de São Pedro. Não sei se você já tinha ouvido falar de Petronília, Santa Petronília. Pois é, ela, diz a tradição, era filha de São Pedro. Só que aqui, São Francisco de Sales, recorrendo a Barônio e Galônio, estes dois escritores, historiadores, estudiosos, está dizendo que ela era filha espiritual de São Pedro. Veja como São Pedro, como São Paulo iam gerando filhos na fé. E São João, diz São Francisco de Sales, não escreveu uma das suas epístolas canônicas à devota Senhora Electa? Então ele disse, se eles fizeram isso, eu também estou fazendo, escrevendo
para formar filhos e filhas de Deus, íntimos de Deus, amantes de Deus, amigos de Deus. É penoso, confesso abertamente, conduzir as almas em particular, quer dizer, uma por uma. Mas esse trabalho não deixa de ter as suas consolações. Os ceifadores nunca estão tão satisfeitos como quando tem muito que ceifar. É um trabalho que alivia e fortifica o coração. Disse que, se a fêmea do tigre acha um de seus filhotes, que o caçador abandona no meio do caminho para caçar outros, imediatamente o carrega, por mais pesado que seja, e ajudada pelo amor de mãe, corre ainda mais depressa do que de costume. Como, pois, um coração paterno não tomará a si uma alma que anseia por sua própria perfeição, carregando-a como uma mãe a seu filho, sinta embora o seu peso? Vamos guardar esse ensinamento, viu? Porque Deus vai colocar junto a mim, junto a você, pessoas que querem se aproximar dele, pessoas que precisam mudar de vida, precisam caminhar para o céu. E aí a missão é minha, a missão é sua. Vamos deixar que São Francisco de Sales nos ajude a fazer esse caminho e vamos nos dispor a ajudar outras pessoas também. Talvez começando pelos da sua casa, por amigos, pessoas que trabalham, que estudam com você. Quem será que Deus vai confiar, como confiou tantos a São Francisco de Sales, para que você coopere, para levar essas pessoas para o céu? Vamos começar a caminhar rumo ao céu, não é? Começando de nós. Depois a gente ensina as outras pessoas. Jesus diz assim, como é que um cego pode guiar outro cego? Então a gente tem que começar a enxergar e para isso vamos ter essa direção espiritual maravilhosa aqui, trecho por trecho desse livro, para ajudar outras pessoas também. Continua então São Francisco de Sales dizendo, sem dúvida, esse coração deve ser verdadeiramente paterno, razão pela qual os apóstolos e os homens apostólicos chamavam os seus discípulos de filhos e até de filhinhos. Você já viu na Bíblia, às vezes, essa expressão? Filhinhos, né? São Paulo usa essa expressão para mostrar esse cuidado de pai, esse amor de pai que quer o bem dos filhos. Por isso ensina um caminho espiritual. Demais, caro leitor, caro ouvinte, caro internauta, continua São Francisco de Sales, é verdade que escrevo sobre a vida devota, sem que possua eu mesmo a devoção. Aí é a humildade do santo, né? Mas não sem que tenha um grande desejo de a ter. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não tenho ainda esse amor que deveria ter a Deus. Isso ele diz pela humildade própria dos santos, né? que deseja sempre amar mais, amar melhor a Deus. Mas ele diz, pelo menos eu desejo ter. Olha, inclusive aqui vem uma observação interessante. O primeiro passo para a gente ser amigo de Deus, para a gente ser santo, é querer. Pode ser que a gente perceba que ainda está muito longe, não é? Daquilo que deveria ser, mas a gente não chega lá se a gente não quiser chegar lá. Então, o primeiro passo é querer. E ele está dizendo, pode ser que eu não esteja no nível que eu gostaria de estar, que eu precisaria estar, mas eu tenho um grande desejo. E é este desejo que me anima. Um douto dizia, um bom modo de aprender é estudar. Um melhor é escutar, mas o melhor de todos é ensinar. Olha que dica maravilhosa São Francisco de Sales está dando para nós. Ele diz assim, sempre ele vai usar muitas comparações, é uma riqueza o ensinamento de São Francisco de Sales. Ele diz assim, uma pessoa aprende bem se estudar. Aprende melhor ainda se ficar escutando alguém ensinar. Mas se você lê um livro, você já aprende, se você estuda. Se alguém vai explicando para você, você vai ouvindo, você aprende melhor ainda. Agora, ele diz, a melhor maneira de aprender é ensinando. Então, ele está dizendo, eu quero aprender a ser santo ensinando alguém a ser santo. E a gente pode tomar para si também. Vamos
estudar este livro, ler este livro, vamos ouvir São Francisco de Sales explicando para nós e vamos começar a dizer para outras pessoas. Eu estou fazendo esse exercício agora, eu estou procurando aprender mais, ensinando para você como tenho aprendido aqui de São Francisco de Sales. Acontece muitas vezes, continua ele, diz Santo Agostinho, a piedosa Florentina, que dando, escute, adquire-se um título para receber e que ensinando obrigamo-nos a aprender. Outra riqueza, outra dica valiosa. Quando a gente ensina alguma coisa a alguém, a gente se obriga a aprender. Não é verdade? É porque senão é uma espécie de hipocrisia, de incoerência. Como é que eu vou ensinar uma coisa a você que eu não vivo? Entende? É isso que ele quer dizer. Então, se eu estou dizendo isso para você, eu estou me obrigando a colocar isso em prática e a aprender. Faça isso também. Comece a ensinar coisas boas, a ensinar a amizade com Deus para outras pessoas. Você vai aprender melhor e ainda vai se sentir mais comprometido com este caminho. Olha, eu quero aproveitar e dizer, você está gostando dessa nossa conversa? Está achando interessante? Então, passe para outras pessoas agora, sem perder tempo. Copia o link deste vídeo, você que está conosco, e coloca aí em alguns grupos de WhatsApp que você tenha, de amigos, de família, de colegas de trabalho. Cola lá, envia no contato privado de outras pessoas. E você que está conosco pela rádio, você que está acompanhando agora a programação da emissora, liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, pede para sintonizar a Rádio Cultura, a web rádio Jesus Misericordioso, tá bom? Vamos continuar o nosso encontro. Escuta o que São José Maria, olha aí, lembrando aqui do Amigos de Deus, né? Escuta o que São Francisco de Sales vai dizer para nós, continuando a sua explicação do livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Diz-se que os pintores se apegam não só aos quadros que pintam, olha que interessante, mas também às coisas que querem desenhar. Mandou Alexandre ao insuperável Apelles que lhe pintasse a formosa Campaspe, sua amada. Apelles, tendo que fixar demoradamente Campaspe para ir copiando suas feições na tela, acabou gravando-a também no coração. Olha que interessante esta imagem, essa comparação. Alguém convida um importante pintor, né? Alexandre convidou o pintor Apelles para pintar a sua amada Campaspe. E ele ficou ali, né? Atento, olhando cada detalhe, que se apaixonou pela mulher. Ficou apaixonado pela mulher. Apaixonou-se tanto por ela que Alexandre, que tinha contratado ele, bondosamente lhe a deu em casamento, privando-se, por amor dele, da mulher que mais amou na terra. O que é que isso tem a ver com o que nós estamos conversando aqui? Gente, olha, quanto mais nós olharmos para Deus, quanto mais nós procurarmos conhecer a Deus, nós vamos nos apaixonando por Deus. Por isso que é importante você estar ouvindo um programa como esse, você está lendo um livro como esse, você está falando de coisas como nós estamos fazendo aqui agora, porque isso vai gerando em nós, como gerou naquele pintor, um apaixonamento por Deus. A gente vai ficar tão embelezado, como a gente diz, pela grandeza de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, olhando para Jesus, que é o próprio Deus, o Filho de Deus, Deus feito homem, que nós vamos nos aproximar dele, vamos nos unir a ele e ele vai se entregar cada vez mais a nós. Quase terminando, olha lá. E nisso, diz Plínio, você já observou que São Francisco de Sales vai citando autores, santos, vai trazendo muitas comparações, isso ajuda a gente a assimilar. Ele diz assim, Plínio disse o seguinte, revelou a grandeza de seu coração tanto quanto poderia manifestá-la numa das suas maiores vitórias. Ele está falando do Alexandre, que dispôs a sua amada, a mulher que ele mais amou na terra, entregou para o pintor, porque viu que ele a amou de uma forma tão grandiosa. Ele disse que aqui foi mais importante do que as vitórias em guerras que Alexandre teve. Meu caro leitor,
Falo para você agora, em nome de São Francisco de Sales, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo. Penso que, diz ele, sendo eu bispo, nosso Senhor quer que eu desenhe nos corações não só as virtudes comuns, e aqui nós poderíamos pensar naquelas virtudes humanas, virtudes morais, a castidade, a pobreza, ou melhor, corrigindo, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Não, mas ele diz não só essas, mas também a devoção que lhe é tão cara. E eu o faço de bom grado. Ele está se dispondo, através desse livro, a desenhar no nosso coração este amor a Deus, essa disposição, essa devoção a Deus, essa união de coração com Deus. Você quer que ele desenhe isso no seu coração? Eu quero. Eu preciso que essa relação com Deus seja, pelas palavras do grande São Francisco de Sales, desenhada no meu coração. Você pode até escrever, digita aí, você que está com computador ou com celular, você que está ouvindo pela rádio, se tiver um caderninho para anotar também, coloque, eu quero aprender com este santo a ser santo também. Eu quero aprender com este homem íntimo de Deus a ter uma grande amizade por Deus também. Coloque do seu jeito, coloque com as suas palavras, mas vá interagindo, porque isso ajuda você a ir se dispondo a esta maior união com Deus. Então ele diz que faz de bom grado, cumprindo o seu dever e esperando que, gravando-a no espírito dos outros, o meu também receberá alguma coisa. Mais uma vez, é dando que se recebe. Então vai fazendo essa experiência, vai aprendendo aqui, eu vou aprendendo aqui com você e nós vamos passando isso adiante, falando disso com outras pessoas, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na igreja. E quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente desenhar isso no coração das pessoas, mais vamos receber graças, bênçãos e essa amizade com Deus vai crescendo no nosso coração. E a divina majestade, continua São Francisco de Sales, vendo que me apego vivamente à devoção, se dignará de infundi-la em meu coração. Quanto mais Deus percebe, meu irmão, minha irmã, você que está pela rádio, você que está pela internet, quanto mais Deus percebe que a gente quer se aproximar dele, que a gente quer se unir a ele, mais graças ele derrama em cada um de nós para que isso se concretize. Porque muito mais do que eu e você, Deus quer que nós nos unamos a ele. Porque ele nos fez para a felicidade. E ele sabe, muito mais do que nós. Nós muitas vezes não entendemos isso, não sabemos isso e saímos procurando a nossa felicidade das maneiras mais desnorteadas, mais insensatas que alguém pode imaginar. Mas Deus sabe, e Ele que nos ama tanto, que nós só seremos felizes unidos a Ele. Então, quando Ele vê que alguém quer, Ele que quer mais ainda, concede a graça necessária. É isso que São Francisco de Sales está dizendo. E ele vai reforçando com os exemplos. Já no finalzinho desse prefácio, ele diz assim: a bela e casta Rebeca, dando de beber aos camelos de Isaac, lembra? Isaac e Rebeca, tornou-se sua esposa e recebeu dele os brincos e pulseiras de ouro. Por quê? Porque ele viu o gesto, ele viu a generosidade, ele viu a doação daquela mulher. Então ele disse, essa que merece unir-se a mim. Deus vai ver seu gesto. Você pensa que Deus não está atento a você nesta hora, está ouvindo a rádio? Você podia estar ouvindo, sei lá, qualquer tipo de barulho, batuque, informação. Você parou agora, pegou o seu celular com tantas milhares de possibilidades e está ouvindo. E Deus está vendo a atenção que você está dando para esse momento. Isso abre espaço para a graça de Deus. Deus, assim como Isaac olhou para Rebeca e viu a diferença naquela mulher, havia outras mulheres, mas ele viu que ela era diferente, que ela estava querendo algo diferente. Deus está vendo o meu coração
e o seu coração. E Ele tem dádivas para nós, brincos, pulseiras de ouro, são graças, são bênçãos, são dons que Deus quer derramar na nossa vida. Terminando, diz São Francisco de Sales: espero, pois, também da imensa bondade de meu Deus, que conduzindo as suas caras ovelhas às águas salutares da devoção, Ele escolherá minha alma para sua esposa, pondo em meus ouvidos as palavras de ouro de seu amor e em meus braços a força de praticá-las. Olha que maravilha! Ele aqui vai fazer essa comparação com os brincos e as pulseiras de ouro. Ele diz que os brincos, né, que Isaac presenteou Rebeca, são como as palavras de ouro do amor de Deus. A gente ouvindo o que Deus quer para a nossa vida. Ouvindo num programa como esse, ouvindo quando vamos à missa e o padre está falando, ouvindo através da leitura da Bíblia. Muitas ocasiões Deus vai usar para falar nos nossos ouvidos. Quanto mais Ele perceber que queremos, Ele vai encontrando maneiras de falar. São como esses brincos de ouro. E as pulseiras? Pulseira a gente coloca no braço, não é? São Francisco de Sales compara a força de praticá-las. Então a gente vai entender o que Deus quer e vai ter a vontade necessária para fazer. Olha que maravilha. Você quer isso acontecendo na sua vida? Eu quero. Se você quer também, diga: eu quero estas pulseiras. Escreve aí: eu quero esses brincos de ouro. Eu quero saber o que Deus quer e eu quero fazer o que Deus quer. Conclui São Francisco de Sales dizendo: nisto consiste, pois, a essência da devoção verdadeira, que suplico à majestade divina de conceder a mim e a todos os membros da Igreja, a qual quero submeter para sempre meus escritos, olha a fidelidade à Igreja, minhas ações, minhas palavras, minha vontade e meus pensamentos. Annecy, no dia de Santa Maria Madalena, do ano de 1609. São Francisco de Sales. E hoje nós vamos terminar de um jeito diferente. A gente está rezando todo dia a oração de São Francisco de Sales, mas hoje nós vamos terminar com a oração dedicatória deste livro, porque a partir do nosso próximo encontro, que já será o quarto, você está chegando agora, e os outros? É só conferir. Tem uma playlist nas nossas redes sociais, vai lá no YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, ou então no Instagram, e você vai ver a playlist lá, Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Já tivemos 3 encontros, viu? Esse é o quarto. Então a gente vai encerrar esse quarto encontro de hoje com essa oração que ele mesmo compôs, confiando o coração dele e de todos que se uniriam a ele através desse livro, a graça de Deus. Vamos rezar? Ó doce Jesus, meu Senhor, meu Salvador e meu Deus, aqui me tendes prostrado diante de vossa majestade, para oferecer e consagrar este escrito à vossa glória. Vivificai com vossa bênção as palavras que contém, a fim de que as almas, para quem as escrevi, possam delas retirar as inspirações sagradas que lhes desejo e, particularmente, a de implorar em meu favor a vossa imensa misericórdia. Não se dê o caso de que, mostrando aos outros o caminho da piedade neste mundo, venha eu a ser eternamente reprovado e confundido no outro. Antes, pelo contrário, em companhia deles, quero vir a cantar por todo sempre, como hino de triunfo, a expressão que de todo o coração eu testemunho de fidelidade no meio dos perigos e vicissitudes desta vida moral. Viva Jesus! Viva Jesus! Sim, Senhor Jesus, vivei e reinai em nossos corações, pelos séculos
dos séculos. Assim seja. São Francisco de Sales, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, traça comigo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Foi uma grande alegria estar com você em mais um encontro. Este que já foi o nosso encontro de conclusão da explicação sobre o livro Filoteia, e no próximo encontro a gente já vai começar. Você já viu que o livro é dividido em algumas partes? A gente já explicou isso no episódio anterior. Muito bem, próximo encontro a gente já começa para valer uma direção espiritual com nada mais, nada menos que o grande doutor, cheio da bondade de Deus, doutor da Igreja, bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Nós esperamos você aqui no nosso próximo encontro. Um grande abraço, Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau!